Vamos aqui para a nossa sala de visitas, que agora nós vamos conversar com a nossa querida doutora que vai trazer para nós, Fátima Maria Aparecida, médica geriatra, trazendo ótimas informações para nós neste momento. Ela está aqui, na verdade, né, por sua causa. Então, nós convidamos a doutora Fátima para vir aqui conversar conosco, né, doutora? Seja bem-vindo. Obrigada pelo convite, boa tarde a todos. Nós convidamos a doutora para vir aqui por sua causa, para nós conversarmos, para tirar, tem muita gente com muito medo, né, dessa situação. Nós recebemos muitas ligações aqui por causa do nosso público e a gente quer acalmar, né, doutora? Os corações, calma, seguindo certinho os cuidados que precisamos ter, né? Nós vamos passar por isso que estamos vivendo, né, doutora Fátima? Nós temos que primeiro aceitar que é uma situação real, né, que a gente tem que passar, sem ficar desesperados, mas tem formas que a gente pode passar mais leve, né? Porque nós não sabemos quanto tempo vai durar, talvez o pico seja agora em abril, né, que a previsão dos cientistas, e nós vamos ter que ficar quieto em casa, né? Em casa mesmo, né? Em casa. Em casa. Então, nós temos que colocar algumas situações que seriam interessantes para que você consiga ter essa paz de espírito dentro de casa. É, né? Verdade. Eu vi você falando um pouco antes, né, sobre isso, né, sobre alguns mandamentos até para ficar em casa. Eu acho que a oração é uma delas, né, a espiritualidade nesse momento é muito importante. Eu acho até que tem um lado bom do coronavírus, que é as pessoas resgatarem um pouquinho da espiritualidade. Se existe algo bom nisso tudo, é isso, né, doutor? Voltar a rezar, né, que eu acho isso é tão importante. E as pessoas em casa começarem a fazer as pazes mesmo, que muitas vezes o dia a dia é tão corrido que as pessoas não têm tempo de parar, né, de conversar e perdeu aquela coisa de almoçar junto, jantar junto e organizar a casa e conversar sobre o que nós vamos fazer na casa. Então vai tocando, né, a vida e sem parar. Então agora é um momento de parada mesmo, de fazer algumas rotinas. O que a gente tem orientado é que esses primeiros dias parece que você está de férias, né? É gostoso, você relaxa, posso acordar mais tarde, não tem que fazer nada no horário. Mas se você continuar assim, vai ficando... Uma semana depois, né? É muito complicado, inclusive para o próprio organismo, a falta da rotina faz mal, né? Pela saúde. Então a gente recomenda assim, passou essa coisa de ficar em casa, descansar um pouquinho, vamos ter uma rotina, né? Acordar no horário que acordava antes, tomar um bom café, com calma agora, mas criar rotinas dentro de casa, né? Eu sei que tem gente que fala, eu detesto fazer serviço de casa. Não necessariamente precisa ser serviço de casa, né? Mas a maioria vai ter que fazer um pouquinho, porque nem as próprias empregadas domésticas estão podendo ir, né? E a gente tem recomendado que realmente não tenha muita circulação de pessoas. Principalmente que se forem os nossos anciãos, os nossos idosos, ficar recebendo pessoas que estão circulando na rua não é seguro, né, para eles. Principalmente de ônibus, né? Então, algumas dicas para uma situação dos idosos que tem cuidador, né? Tem situações que não tem como evitar que pessoas de fora vão para casa. Então, muitas famílias estão me ligando para saber como que a gente faz. Suspende o cuidador, às vezes tem um filho só que mora em Campinas ou não tem, então precisa ter tem um esquema com os trabalhadores, né? Então, o que a gente recomenda é que a pessoa, ao chegar em casa, né, que veio da rua, antes de atender o idoso, que ela troque de roupa, tire o sapato, se lave as partes expostas, se puder tomar um banho melhor, troca de roupa, essa roupa vai ser para cuidar do idoso. E se não tiver oportunidade de tomar um banho, mas pelo menos lave as partes expostas, né? Que são os braços, o rosto. E principalmente lavar muito bem, né? Tem que durar uns 20, 30 segundos pelo menos essa lavagem da mão, com todos os cuidados que as pessoas têm orientado, né? Da lavagem. E depois o álcool gel, que as pessoas estão fazendo tanta essa loucura do álcool gel, que não tem mais no supermercado, mas esquece que a base da higiene é lavar as mãos, né? Sim. O álcool gel é um desinfetante depois. Principalmente para quem está em casa, né? Então, para quem tá de casa, né, vai vir cuidar de um idoso em casa, essa é a recomendação. Então, troque de roupa, ou tome um banho, ou desinfete as partes que ficaram expostas, e aí
vá cuidar do idoso. E aí é aquilo que a gente tem recomendado muito, por embora é difícil nesse momento, mas é real, o carinho, né? Sim. O carinho do abraço, aquele de chegar gostoso, dar um beijo. Evite fazer isso, infelizmente, faz uma brincadeira, eu tenho feito com os pacientes assim, vamos aprender a cumprimentar assim, sabe? Inventa uma coisa gostosa, mas que faça, tem uma forma carinhosa de cuidar, mas sem ter muito toque. Claro, tem uns que vão ter que dar banho, vão ter que tocar, não tem como, né? Toda vez que for tocar o idoso, passa, lava as mãos, passa o álcool gel. Isso são situações que precisam estar em casa. Tanto para os cuidadores como para os familiares que cuidam dos idosos, né? Às vezes está acamado, doente. Então, por favor, é uma ótima dica essa que a senhora trouxe, né? Que a gente não tinha falado nisso ainda, dos cuidadores, mas você está cuidando, né, dessa pessoa, então trate essa pessoa com muito carinho, com muito amor, faça isso por ela, né? Não trate esses cuidados com, isso é bobeira, né, doutora? Que isso não passe pela sua cabeça, porque é a vida dela, da outra pessoa que está em jogo. E é bom para os dois lados, né? Para a pessoa que chega também ter esse cuidado, porque às vezes o idoso pode estar em casa, mas também está resfriado, né? Que também pode transmitir, não só o coronavírus, como outras coisas. Então, também se cuide bastante nesse sentido, né? Da lavagem das mãos, do álcool, dos cuidados de uma forma geral. E desse carinho, ter muito carinho, porque nesse momento todo mundo está precisando de muito carinho, está todo mundo desesperado, as pessoas estão com medo, né? Muito medo. Os idosos, eu tenho alguns que falam, eu não quero morrer agora, doutor. Eu falei, mas você não vai morrer. Não, mas estão falando que essa doença veio para matar idoso, que é para acabar com a gente. Que eu ia perguntar para a senhora agora, porque o que nós vemos, gente, e aí a gente precisa estar atento também, né, a grande maioria, se não todos, a grande maioria dos idosos que morreram por causa do coronavírus já era cometido de alguma doença. Né? Então, assim, isso também é um fator que você precisa prestar atenção. Você é saudável, você está bem, não é diabético, não tem nenhum problema no coração, sabe, não tem nada sério. Calma, né? Não é assim. Você não vai morrer só porque pegou o coronavírus, embora os idosos são os mais vulneráveis. Explica para nós, por que são os mais vulneráveis, doutora? O idoso, ele já tem uma defesa do organismo mais baixa. Tanto que o idoso não faz febre normalmente, né? Às vezes tem uma infecção de urina, tem uma pneumonia sem febre. Então, isso já faz parte, a defesa dele já sem ter outras causas, já é diminuída. Pelo próprio envelhecimento, né, do corpo mesmo. Quando tem uma comorbidade, o que é comorbidade? Quando tem uma outra doença, então um coração ruim, ou já tem um problema de pulmão, ou já tem uma bronquite, ou uma situação até oncológica, está saindo de uma quimioterapia, ele fica mais suscetível porque ele está mais debilitado. Em qualquer momento, tem sempre esperança. Não é porque pegou o coronavírus e já é uma pessoa adoentada que ele vai morrer por isso. Sim. O que a gente tem recomendado muito, os cuidados básicos nesse momento é importantíssimo. Tomar um bom café, comer muita fruta, tomar muita água. O idoso não gosta de tomar água, né? Se hidratar bem, muito suco, coisas bem naturais, evitar de coisas enlatadas, coisas artificiais e coisas que venham muito da rua, né? Sem passar pelo fogão, né? Pelo risco até de contaminação. Sim. Então, coisas que façam em casa, que sejam cozidas e procurar se alimentar bem. A outra coisa é o sol. Como está todo mundo dentro de casa, esquece de tomar sol e o sol com a vitamina D é importantíssimo. Então, vamos procurar tomar sol, expor o doente, o sol não vai fazer mal, não precisa sair na rua, tomar sol na calçada, né? Dentro de casa tem sempre algum lugar que bate sol. Não é recomendável mesmo que exponha ele lá fora, mas que lembre disso. E também vai fazer bem para a cabeça, né? O sol relaxa um pouco, não fica naquele confinamento. As pessoas acabadas precisam sair um pouquinho dali, põe numa cadeira de roda, dá uma volta dentro de casa mesmo. Não começa a piorar a situação que já existe, né? Tem situações que já são difíceis, a gente pode até piorar, né? Então, tentar, nesse ponto, amenizar essa situação. E colocar rotinas para o idoso mesmo, como você já tinha antes, ou se não tinha, começa a ter, né?
colocar um horário que a gente vai pintar, uma hora que nós vamos mexer numa planta, mesmo que for em apartamento, pega uma flor e vamos plantar, porque a gente faz com as crianças, né? Vamos fazer uma semente, vamos semear para ver como vai crescer. Eu tenho até uma amiga que dá aula de catecismo e ela ensinou as crianças a semear e para ver como que ia florar essas plantas. E ela diz assim, aí a gente vê como é que você cuida do outro ser, né? Não é só o ser humano, né? O ser também vivo que é a planta. Esse cuidado, às vezes, que você coloca para o idoso todo dia, ele que tem que cuidar, ele que vai regar, ele que vai ver, já ajuda também a espairecer, né? A criar outros hábitos, os horários certos de alimentação, procurar manter esses horários bem regrados. Isso são dicas que ajudam muito. E a medicação, né? Não deixar faltar, e não tem nada que faça mal, agora não tem... tem muitos mitos aí, por favor, essas coisas estão sendo divulgadas, pessoas comprando remédio, e remédios que têm uma diminuição de defesa grande, né? Igual essas que foram divulgadas. Tomar cuidado, não dá essas coisas empíricas, não tem prevenção, por enquanto, né? Então, a prevenção é se alimentar bem, comer muito bem, tomar muito líquido, né, e ficar em casa. Agora, doutora Fátima, existem aqueles idosos que são um pouquinho mais ali, cabeça dura, às vezes, né, tá acostumado a viver daquele jeito e tem anos que todos os dias ele acorda e vai no mercado, vai na padaria e ele não gosta de mudanças, né? Então, como é que a família vai lidar quando ele está temando ali? Tem idoso que tema, né? Fica teimoso ali, turrão. Não tem só quer idoso sair, não quer ficar acamado, em casa. né? Exatamente. Tem idosos que estão muito bem saudáveis. Eu tenho paciente de 90 anos que sai sozinho, dirige, faz as compras. Esses são os problemas, os que vão dar mais problema nesse momento, né? Eles não querem entender que tem que ficar em casa porque eles são mais suscetíveis. Então, a minha recomendação para eles, para os teimosos, né, é que aceite esse momento, né, crie coisas novas que gostaria de fazer, projetos de vida, pintura, coisas que gostaria de fazer que nunca fez, mas entenda que a gente está falando isso pelo seu bem. Não estão falando isso, ou seus filhos não estão falando para ficar bravo. Uma paciente me ligou e falou, doutora, você está ficando louco, meus filhos não querem que eu saia para nada, agora nem mercado eu posso ir junto. Então, a gente poder, inclusive alguns filhos pedem para eu ligar para poder orientar. Olha como é real essa situação, né, deles estarem ali. Diariamente tem pessoas que estão abusando, né, não querem aceitar esse tipo de orientação nesse momento, mas é pelo bem de vocês. Vai passar, né? Tudo passa, talvez alguns passaram até por outras pandemias anteriores, bem ruins também. É que hoje a gente sabe mais porque nós estamos conectados o tempo inteiro, então a gente fica sabendo. Mas muitas pessoas morreram no mundo também antes, né? Com febre amarela. Exatamente. Então, eu acho que a gripe espanhola, né? Dizimou muita gente. Sim. Alguns até têm essa história. Essa lembrança, né? Já passou por essa experiência, então, sabe? E também não é só no Brasil, né, doutora, que nós estamos vivendo essa realidade, o mundo todo está vivendo essa realidade. E em alguns países, as regras estão muito mais rígidas, né? Nós vamos agora, doutora, assistir um VT de uma querida que está lá na Alemanha, a Cindy, e ela vai contar para nós um pouquinho de como é que está a realidade lá em Berlim, né, Cindy? Olá, boa tarde, mulher.com. Meu nome é Cindy, eu sou de Campinas, eu moro em Berlim, na Alemanha, já há 6 anos. Atualmente eu estudo, mas agora as escolas alemãs são todas fechadas, assim como boa parte dos escritórios, estabelecimentos e afins. Não tem previsão de quando vou voltar a funcionar. Normalmente, ontem a chanceler alemã Angela Merkel fez um pronunciamento oficial em que ela faz um apelo à população para que as pessoas levem a sério, já que a Europa é o novo epicentro da epidemia do coronavírus e que as medidas de saúde para evitar a contágio em massa sejam realmente seguidos, que é aquilo que a gente já sabe. Evitar sair de casa, ficar em quarentena mesmo, evitar aglomeração de pessoas, ir nos supermercados e farmácias quando realmente for necessário e, no mais, se preservar. O pânico e o descontrole só agravam a situação.
Aqui no supermercado já falta arroz, macarrão, papel higiênico, sabonete e etc., porque as pessoas não estão comprando somente o necessário. Então, nesse momento, eu peço às pessoas do Brasil, que é onde estão a minha família e todos os meus amigos, que levem a sério, mas que não entrem em pânico, mas que adotem medidas necessárias de saúde para que a epidemia não se agrave além da Europa. Um beijo a todos e boa sorte para nós. Nós agradecemos, né, a Cindy lá em Berlim, que mandou para nós esse vídeo. Às vezes a gente fala aqui em casa e as pessoas não escutam, então agora ouvindo os de fora, como estão vivendo a mesma realidade, né, doutor? Os governos pedindo, fiquem em casa, né, é uma situação que precisamos prevenir. Então o mundo todo está vivendo isso, né, e existe outra preocupação também, que é com os profissionais que estão ali expostos, porque estão trabalhando, né, cuidando das pessoas que chegam aos hospitais, profissionais de saúde. Inclusive o Papa Francisco, hoje ele rezou, né, tanto pelos médicos envolvidos, como também pelos sacerdotes, né, que estão envolvidos diretamente. Olha lá, estamos mostrando ali no nosso site, no site do Vaticano News, né, o site do Vaticano. Também, se você quiser entrar nesse site e ver todas as palavras do Papa Francisco em relação a isso que estamos vivendo, você entra, conhece, vê, lê da fonte certa, isso que eu sempre falo, que é muito bom. E ali nesse vídeo ele está justamente rezando e pedindo, olha lá, rezemos por eles. Por quem? Pelos médicos, pelas famílias dos médicos, pelos sacerdotes que estão envolvidos, né? Eles que estão dando para nós ali um exemplo de heroísmo. O nosso Papa é aquele que conduz a nossa igreja, então nós devemos segui-lo, ele é o nosso pastor maior, né? Então neste momento nós vamos obedecer aquilo que o nosso Papa faz. Então nós como cristãos e todas as pessoas que mesmo quem não é cristão católico sabe, né, que devemos rezar, pedir por esses profissionais que estão expostos. Quantos já pegaram, alguns já até faleceram e outros estão ali, né, correndo risco. Né, como a gente já tem algumas estatísticas de fora, né, nós, em torno de 20% dos profissionais que estão à frente da batalha mesmo, têm morrido. Infelizmente não é só o coronavírus, né, não é só ter o contato e ficar na quarentena. Alguns estão morrendo também, porque o excesso de trabalho, né? As pessoas estão trabalhando muito. Às vezes tem que aumentar o tempo do plantão. A imunidade cai, baixa. A imunidade cai, não se alimenta direito. Então, a gente tem também falado muito com esses profissionais, né, da área médica e também com os que não são médicos, que são os enfermeiros que vão ajudar esses pacientes dentro das UTIs, né, nos pronto-socorros, que se cuidem também, né? As EPIs, saiu hoje também na Prefeitura de Campinas, publicou as formas corretas de usar as EPIs. Nós temos procurar todos os sites que são realmente idôneos, né? Esses WhatsApp tá realmente dando uma confusão danada, mas para os profissionais da saúde que têm acesso ao Ministério da Saúde, vamos cuidar. Você é importantíssimo para que ajude a curar, mas também a gente se preocupa com você. Então, muito cuidado, se alimente bem, pare para comer mesmo. Eu sei que está uma correria nos hospitais, mas é importante que você se cuide de tudo. Viu que você contaminou? Troca tudo de novo, pega novas EPIs, não corra risco. Explica para nós o que são as EPIs. Porque as EPIs é assim, a máscara, né? O gorro, as luvas, o jaleco. Cada situação tem as EPIs ideais para ser usadas. Vou dar um exemplo assim. Se a pessoa chegar na recepção, a recepcionista tem que estar com EPI. Se ela ficar 1 metro longe, ela não precisa estar de máscara. Mas se é uma recepção que fica mais exposta, ela tem que estar de máscara. Aí os enfermeiros que vão medir a pressão, vão ter o contato, aí ele já tem que se paramentar. Ele já tem que usar, né, um jaleco, ele já tem que usar uma máscara, roupa de proteção. Uma roupa de proteção. E chegar em casa, porque você também leva para casa as coisas, né? Então, chega em casa, essa roupa não pode entrar dentro de casa. Então, deixa na área de serviço ou num tanque, dentro de um saquinho, já num saco plástico, põe tudo, nem o sapato deve entrar dentro da casa e deve ser lavado totalmente longe das outras roupas. Principalmente os profissionais de saúde que têm idosos em casa, né? Porque não só eles têm que ter o cuidado
deles, para com eles, né, para com os outros que estão contaminados, mas também para levar para casa, porque daí fica uma fonte de contaminação sem parar, né? E aqueles que têm idosos de risco em casa, né, cuidado com isso. Chega em casa, primeira coisa, troca a roupa, tem sempre uma roupa no jeito para trocar, já embala essa roupa lava separado, já lava as mãos. De preferência, quem vem de hospital toma banho antes de ter contato com as outras pessoas, né? Criança, idoso, todas as pessoas que estão em casa. E a gente está falando dos profissionais de saúde envolvidos diretamente ali, né, com a doença, mas existem os que estão nos supermercados, né, trabalhando nos postos de gasolina, nas farmácias, nas padarias, que são os serviços essenciais que permaneceram abertos, né? Então, esses também, doutora, precisam ter cuidados especiais. Da mesma forma. Inclusive, os jornalistas que estão totalmente expostos também nesse momento, né? Acho que eles estão... Porque vão para fazer a cobertura, né? Principalmente os de ajudando rua. nas coberturas, mas eles também estão expostos, né? Então, a gente tem até recomendado que não, o microfone deixe a pessoa falar, não fica segurando, para não ficar muito próximo. Sim. E também essas pessoas que estão indo para a rua, tomar esse cuidado. Os que estão no supermercado, aquele atendente no posto de gasolina que abaixava bem a cabeça para conversar direto ali com a pessoa dentro do carro, evita de fazer isso, dá 1 metro de distância. Quem reabastece um supermercado também, o tempo inteiro, lava as mãos. E a hora que chegar em casa, também, como os profissionais de saúde, as pessoas que estão expostos na rua, têm que ter esse cuidado também com a roupa. Tira a roupa, não entra com essa roupa para dentro de casa, porque não sabe quem passou no supermercado, não sabe quem passou no posto de gasolina. É importantíssimo que esses serviços essenciais fiquem abertos, né? Porque é nosso abastecimento, a gente esquece quanto que eles são importantes na nossa vida, né? Não só os profissionais de saúde, mas as pessoas da retaguarda, do supermercado, né, da gasolina, da farmácia, mas tomem cuidados para vocês também, com esse cuidado de pelo menos 1 metro longe de qualquer cliente. E se vê que vai ficar mais exposto, usa máscara, usa luva. E a importância de lavar as mãos, né? Porque eu fiquei pensando, enquanto a senhora falava, dos repositores, que repõem os produtos nas prateleiras e nas gôndolas do supermercado ali. Então, estão em contato, aí alguém vai lá comprar, olha o preço, deixa lá de volta, passa o outro, olha. Então, você não tem um controle, né? Então, precisa esses profissionais lavarem bem as mãos. E às vezes eles, para arrumar, para ficar mais bonitinho, eles mexem em tudo que estava lá. Quantas pessoas puseram a mão para escolher alguma coisa, né? É verdade. Então, tem que ter muito cuidado com essas pessoas. Lembrarem que vocês estão expostos igual os profissionais de saúde, porque a gente não sabe onde está o vírus. E ele sobrevive em superfície, né? Ele fica mais tempo vivo. Então, procurar, se tiver uma água morna para lavar, melhor ainda, né? Que chá quente, eu tenho recomendado bastante aprender a gostar de chá, quem não gosta. Chá quente aí, ó, tá vendo? Doutora está recomendando chá para vocês, abençoadas. Tomem bastante chá. Ai, que coisa boa. Doutora, vamos relembrar, então, alguns cuidados de prevenção que nós temos que ter? Nós preparamos umas telas para a gente fixar bem na sua cabecinha aí, abençoada. Ó. Primeiro, lavar as mãos até a metade do pulso, esfregando também as partes internas das unhas. Nós já até ensinamos aqui, hein, no mulher.com. Você viu como lavar. Está lá no nosso Facebook, você pode entrar lá, ver o vídeo quantas vezes forem necessárias. A minha filha Maria Rita já mostra. Olha, mãe, eu lavo a mão certinho. Nem está saindo de casa. Olha lá, ó. Usar álcool 70% para limpar as mãos antes de encostar em áreas como olhos, nariz e boca. E tossir ou espirrar, levando o rosto à parte interna do cotovelo. Isso também é uma medida de prevenção. Depois, evitar multidões. Evitar multidões, evitar multidões. Falei 3 vezes para ficar bem gravado, né? Usar máscara caso apresente sintomas. Se você está resfriado, tossindo, começou a escorrer o nariz, coloca a máscara. Evitar tocar nariz, olhos e boca antes de limpar as mãos, porque vai ter contato aí com as mucosas, né? As glândulas e o vírus vai entrar em você. Manter a distância de 1 metro de pessoas espirrando ou tossindo. Viu que alguém está espirrando e tossindo? Já dá 2 passos para trás. Limpar com álcool objetos tocados.
Evitar cumprimentar com beijos no rosto, apertando as mãos ou abraçando. Oh, meu Deus do céu! Evitar sair de casa caso apresente algum sintoma da gripe. Utilizar lenço descartável quando estiver com o nariz escorrendo frequentemente, porque você não vai ficar com aquele paninho não, né? Que você põe no nariz e pendura no ombro. Isso não pode, é lenço descartável, tá bom? Se informar sobre os métodos de prevenção. Aqui no site do nosso site aqui de notícias, nosso Facebook, tá cheio para você se informar ali de informações, tá bom? Nosso site de notícias aqui no RS21 também, você pode entrar lá, tem muitas informações para você. Doutora, eu queria que para a gente encerrar essa conversa, que a senhora como geriatra, né, que cuida mesmo dos idosos, falassem para eles, calma, né? Você não vai morrer, né? Dá essa tranquilidade, né, do ponto de vista mesmo médico e patológico para eles permanecerem tranquilos. Eu acho que o pânico não ajuda em nada, né? Então, vocês têm que procurar relaxar. Quando ficar tenso, respira bem fundo, bem devagar, para que o ar entre e renove bastante essa função pulmonar. A vacina é importantíssima da gripe, porque se você tiver uma gripe junto, né, com a possibilidade de pegar o coronavírus, é muito pior. Inclusive começou ontem, né? Isso. Agora, o que está acontecendo, né? Ontem nós batemos recorde no primeiro dia em Campinas. Não vá todo mundo junto, porque não pode, né? Mesmo tomando cuidado de 1 metro, eu vi algumas filas, né? Estava esperando 1 metro, mas a fila fazia um círculo, acabava ficando tudo próximo, né? E ficava um monte de gente naquele lugar. Então, vamos devagar, né? Nos postos. Aqui tá para acontecer o que aconteceu em São Paulo, tipo drive-thru da vacina, né? Então, eles estão batalhando para dar certo isso. Mas aqueles idosos que estão mais debilitados, o filho pode ir no posto pedir para vir vacinar no carro, né? Que a gente recomenda que nem saia de dentro do carro. Não tenha medo, porque o medo é a pior das coisas. O medo acaba abaixando até a imunidade. Muitas pessoas estão ficando depressivas. Tentem ter um olhar para cima, acreditar em Deus, ver que você vai sair essa situação vai passar. Se cuide da alimentação, mas não fique em pânico. Essa doença não veio para matar velho, como está todo mundo, entre eles estão falando isso, né? Ela veio, né? Ela está aí, ela pode matar qualquer um e pode não matar quase ninguém. Então, a gente está tentando que o menos possível de pessoas, mas se cuide e olhe assim com um olhar muito importante. Eu vi você falando da espiritualidade antes, assim, rezar o terço novamente para quem perdeu, né, a fé de rezar, ler a Bíblia é uma coisa boa para a mente, também estimular a mente, alguns jogos na casa, assim, com a família, para poder distrair, né? Fazer coisas coletivas mesmo. Aquelas coisas que a gente fazia antigamente, né? Que a gente brincava com aqueles jogos que todo mundo na casa brincava. Vamos voltar a fazer isso. Isso vai ser bom. Eu acho que é um resgate para a família também. E atenção, talvez, penso desse lado que talvez o idoso que não tinha tanta atenção antes, que está todo mundo correndo, atribulado, as crianças com 1000 tarefas, agora vai ter mais tempo para esses avós. Exatamente. Então, curta esse momento, né? Não fica em pânico, aproveite esse momento para pensar nas coisas boas e pense, quando tiver algum pensamento ruim, não, comece a risar, a minha cabeça tem que trazer coisas boas, porque isso também ajuda a melhorar a sua imunidade. Muita alimentação, muito sol, líquidos, não deixe de se cuidar. É isso mesmo, doutora Fátima, nós agradecemos a sua presença aqui. Volte sempre que puder, tá, para estar conosco. Obrigada. Deus abençoe seu trabalho, né, com esses queridos nossos. Amém, eu que agradeço e fiquem com Deus.